Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola e você também pode acompanhar o programa no site ndmais.com.br. Estamos ao vivo lá e lá você encontra as informações do portal ND+, né? Tem esporte, tem política, tem cidade, notícias internacionais, tudo, a cobertura aí sobre a Covid-19 também. E amanhã, em cima do jogaço da final, né? O ND+, vai estar ali. Atacante Thiago Ribeiro é o novo reforço da Chape, já tô lendo aqui, ó, tá na tela da TV também. A capa principal ali do esporte do portal ND+. A gente vai falar da invasão do Scarpelli, mas antes ia pedir pro Fábio Machado, rapidinho, Fábio, dar uma passada no jogo da semana, né? Que foi o Cuiabá e Figueirense, um 0-0, que as informações chegaram, parece que teve uma garfada lá. A nossa auxiliar viu um impedimento onde não existiu. Foi isso, Fábio? Conta pra gente. Olha, Mancha, foi exatamente isso. E foi um jogo em que o Figueirense acabou surpreendendo positivamente. Surpreendendo positivamente porque tinha vindo aqui da derrota contra o Paraná, uma derrota decepcionante, né? Que depois acabou gerando todo aquele problema que nós vamos falar daqui a pouco. E esse grupo de jogadores foram jogar lá na Arena da Floresta. Esqueci agora até o nome lá do campo lá do Cuiabá. Esqueci agora o nome lá do título do campo. Abalados, né? Abalados emocionalmente, né? Havia o estado anímico, né? Vários desses jogadores aí foram agredidos, vários desses jogadores aí passaram por todo aquele problema, pelaquela invasão de um grupo de torcedores do Figueirense, né? Um grupo de torcedores do Figueirense. Então se esperava, e enfrentando justamente um adversário que vinha muito bem na competição, Cuiabá, no G4, com uma campanha muito consistente. Então eu confesso que eu temia pelo Figueirense nesse jogo. E o Figueirense apresentou um bom futebol. No primeiro tempo, é bem verdade, não houve nenhuma jogada ofensiva, nem pelo lado do Cuiabá, nem pelo lado do Figueirense. No segundo tempo, o Figueirense criou mais oportunidades, o Figueirense foi muito mais próximo na área de defesa do Cuiabá, só que faltou acertar o pé, faltou acertar a pontaria, faltou a mira. E quando acertou, no finalzinho do jogo, acabou anulando um gol anulado, muito mal anulado, né? Um lance rápido ali para o Bandeira. Nós não temos o VAR na Série B, eu acho que nós podemos também comentar sobre isso. Não temos o VAR na Série C, muito menos na Série D. Então a assistente errou. Figueirense poderia ter saído de Cuiabá com os 3 pontos. Então foi um jogo em que surpreendeu o próprio torcedor do Figueirense, que estava muito otimista. Pessimista pelo futebol que vinha apresentando com o Elano, apesar, né, de ter feito um futebol mais ou menos contra o Paraná, mas faltou mais consistência, ou seja, lá na parte de baixo da tabela, enfrentando um bom adversário e de toda aquela situação, da forma que o grupo saiu daqui, abalado emocionalmente pela invasão que nós vamos comentar agora. De qualquer forma, é um ponto que o Figueirense trouxe, mas o problema não é esse ponto que o Figueirense trouxe de fora. É um ponto legal, é um ponto que você vai acumulando ali na tabela de classificação. Fato é que o Figueirense também não está tendo uma sequência. O Elano não ganhou nenhum jogo ainda com o Figueirense e precisa ganhar no estádio Orlando Scarpelli. A partir de agora, Mancha, a partir de agora, torcedor do Figueirense, termina a desculpa do Elano da questão tempo. É bem verdade que o Elano chegou na quarta, jogou na sexta, já jogou na terça, já jogou na quarta, quer dizer, ele não teve tempo para trabalhar, não teve um espaço, não teve uma folga na tabela para tentar implantar a sua digital, tentar implantar a sua filosofia de trabalho. Ele agora tem, são 8 dias, né? Tem mais uma semana até o próximo jogo. Então, vai jogar fora contra o América. Então, caso o Figueirense não venha ter... Olha, é Arena Pantanal, a galera já está me passando aqui, me deu um branco lá no campo do Cuiabá. Então, se o Figueirense, por acaso, não vencer o América, que é uma boa equipe, o Elano pode dar todas as desculpas do mundo, todas poderão ser aceitas, menos a de que não teve tempo que ele tem agora para trabalhar. Então tem que aproveitar muito bem esse espaço aí de treinamento. Legal, esse jogo contra o Cuiabá que o Fábio acabou de comentar foi na terça-feira. Mas na última sexta-feira, o Figueirense jogou em casa, perdeu para o Paraná 1-0. No sábado, o time se reapresentou visando o jogo do Cuiabá, né? Fazer aquele regenerativo e tal. Por volta das 3 da tarde, um grupo de cerca de 40 torcedores do Figueirense invadiu o estádio Orlando Scarpelli enquanto o time treinava. Esses torcedores chegaram jogando rojões, fogos de artifício, em direção aos atletas, teve empurra, agressão física e moral, muita correria. 5 atletas ficaram feridos, né? Foi o relato que a gente recebeu do Figueirense. Alguns até estavam preocupados em continuar no Scarpelli, estavam pensando em pedir rescisão contratual. E durante a semana a gente recebeu outras informações do próprio técnico Elano, que tinha gente armada. Não estou brincando, tinha gente armada nessa invasão. Vamos fazer um giro rápido, a gente tem
presidente Norton Bopré, do Figueirense, está com a gente. O advogado e procurador do TJD, doutor Mário Bertoncini, também vai conversar com a gente daqui a pouco. Mas antes, eu quero um giro rápido com a opinião de cada um dos nossos comentaristas sobre isso que aconteceu. A gente já viu isso acontecer, coisas parecidas em São Paulo, no Rio, lá na porta do Vasco, no campo do Corinthians. Mas aqui, a que ponto chegamos? Sérgio Badá. É uma pena, né, Mancha? Isso aí não pode acontecer, não se permite, não se admite. Isso aí mereceu o repúdio de toda a comunidade do futebol do Brasil e até de fora do Brasil, né? Foi bonita a solidariedade de praticamente todos os clubes, todos os jogadores. Então, desta vez foi o Figueirense, antes já aconteceu com outros clubes em nível nacional. Amanhã ou depois ninguém sabe quem pode ser o próximo clube. Os profissionais estão ali para trabalhar. Ninguém vai para o clube, eu sempre digo o seguinte, ninguém vai lá para o clube para errar. O cara não sai de casa, dirigente, treinador, funcionário, jogador, não, eu vou lá no clube errar. Não, o cara vai lá para acertar, mas às vezes as coisas não acontecem. E isso aí não é atitude de torcedor. Então, merece o nosso repúdio total e a nossa solidariedade ao Figueirense como clube que é, e a diretoria, a comissão técnica e os jogadores, porque isso não pode admitir. E o ideal, o correto, no mundo correto, seria que estas pessoas fossem rigorosamente punidas. Só que a gente sabe que isso é muito difícil. Mas tem que falar, tem que mostrar, tem que repercutir em solidariedade ao Figueirense, que não merecia passar por uma situação tão complicada como passou nesse dia aí. Emerson Luiz, imagina você fazendo uma matéria, apresentando aí o balanço geral, o Clube da Bola, daí o telespectador que não gostou da tua apresentação invade o teu local de trabalho, soltando rojão, foguete, te ameaçando. Não é nada legal, né, cara? Tua opinião? Mancha, claro que tudo é muito relativo. Nesse caso do Figueirense, não houve permissividade, mas muito acontece por conta do amadorismo dos dirigentes, por conta da falta de profissionalismo dos cartolas, porque a modernidade acabou trocando a segurança física, o ser humano, pela eletrônica. Eu fico imaginando, se a gente tivesse nesse muro, nesse portão que foi quebrado, seres humanos ali entrando em contato, chamando a polícia, poderia, claro, ter um cenário totalmente diferente. Mas eu volto a insistir, ser redundante na questão do amadorismo. E aproveito o teu gancho para dizer que já sofri, inclusive, intimidação no passado recente, no Complexo Esportivo do SESI, em jogos do Metropolitano, armado, porque geralmente é tudo armado, há um conluio entre esses pseudos dirigentes e pseudos torcedores que acabam fazendo uma emboscada. E fizeram comigo em uma oportunidade no SESI, depois de uma partida, torcedores e dirigentes coniventes ao mesmo tempo, dirigentes que foram inclusive pedir a minha cabeça no grupo NDTV, para você ter uma ideia até onde chega. É um amadorismo que impera muito por conta da facilidade da aproximação dos dirigentes com esses torcedores, porque não querem críticas, não querem ser cobrados e muito, infelizmente, acontece. E eu fico só imaginando ali, quando tem arma de fogo no meio, quando tem alguma arma branca, aí já é realmente preocupante, porque se fosse no braço, no mano a mano, eu duvido se esses caras invadiriam, porque atleta, jogador de futebol, tem muita gente boa ali que no braço é difícil para segurar, viu, Mancha? Pegando até o que o Badá falou, né? Acabou rodando o mundo essas imagens, né? O minuto de silêncio terminou, a gente tem algumas fotos, algumas imagens. O árbitro apitou, mas o jogo não começou. Jogadores surpreenderam, né? A permanecer por alguns segundos de braços cruzados. Até brinquei no início do programa, eu também de braço cruzado. E uma atitude de apoio, está vendo as imagens aí, ó? Uma atitude de apoio aos atletas e funcionários do Figueirense por conta desse episódio, desse caso. Foi assim em vários jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, do Fla-Flu no Maracanã, a Santos e Atlético na Vila Belmiro, São Paulo e Bragantino no Morumbi e Vasco contra Atlético em São Januário, Atlético Paranaense. O protesto buscou chamar a atenção para os riscos com excessos como esse, que aconteceram no sábado, né? Representam para o profissional da bola esses riscos que representam, né? Como o Emerson disse, uma arma branca, tinha até profissionais, mulheres, né? A gente vai ver daqui a pouco um depoimento aí da Cíntia, mas eu quero saber a opinião do Rodrigo Santos, como é que ele viu quando ele recebeu essa notícia e acompanhou, né, as manifestações de solidariedade por outros clubes. Aí o pessoal do Fla-Flu, o Gabigol ali, ó.
Ô Mancha, para não ser repetitivo, até corroborando com o que o Badá e o Emerson falaram, os jogadores em si eles não se manifestaram. A maioria compartilhou o desabafo da Cíntia, que foi um desabafo forte, um vídeo que viajou o país, um desabafo forte que fala sobre a situação. Algumas situações. Primeiro, eu quero lamentar, além do que foi feito, do estádio, da invasão, que sinceramente eu acho que tem jogador, tem segurança, que tem dirigente, que sabe, conhece alguns dos torcedores, talvez não todos, que fizeram essa invasão. Eu queria chegar aqui, assistindo no balanço geral, a polícia falando, foi o João, foi o Pedro, foi o Zezinho que fizeram isso. Eu, sinceramente, acredito que isso, infelizmente, tá? É uma coisa que acontece tanto no futebol, infelizmente eu acredito que isso não vai dar em nada. Não vai ser apresentado os nomes de quem foi o João e o Pedro que fizeram essa invasão. Uma coisa que eu quero lamentar muito, e para mim, isso mais atrapalha do que ajuda. O Heleno está tentando organizar um elenco bagunçado e um elenco limitado, um elenco que só fez 2 gols na Série B. É um desafio muito grande. O Heleno está tentando fazer isso. Para mim, isso mais atrapalha do que ajuda. Tem torcedores do Figueirense que foram para as redes sociais e falaram, pô, que coisa, vamos fazer isso para atrapalhar, vamos fazer isso para... O time está tentando se arrumar, ok, eu concordo com eles, mas também tem torcedor que está apoiando esse tipo de coisa. Tem mais que ir lá, tem mais que soltar a bomba, xinga. Vocês têm que ver os comentários da declaração do vídeo da Cíntia. É um negócio, tem alguns comentários ali que são esdrúxulos. Gente, são pessoas trabalhando. A Cíntia, o massagista, o roupeiro, tem funcionários lá de 12, 15, 20 anos que estão lá trabalhando no seu dia a dia. Pegar o seu sustento, não estão só jogando bola. E tem que receber esse tipo de xingamento com gente apoiando esse tipo de xingamento. Em que mundo que a gente está? Bom, eu espero que dessa vez eu esteja errado e que a polícia, que colheu os depoimentos dos jogadores essa semana, apresente pelo menos algumas pessoas e faça a ligação, quem armou, quem tramou tudo isso e que isso de uma vez pare. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas que pelo menos os responsáveis por isso, por essa ameaça, por essa invasão, sejam identificados e que a gente possa dizer o seguinte, olha, quem invadiu foi isso, quem arquitetou isso, essa ação foi isso, e que a gente possa, enfim, mostrar a solução disso, porque se ficar impune, isso dá deixa para mais gente fazer isso, aí a coisa fica perdida. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então o vídeo que a Cíntia Carvalho, ela é nutricionista do Figueirense, ela estava lá trabalhando, estava no gramado ali nesse momento, e minutos após o ocorrido, ela bastante emocionada, gravou um vídeo, rodou o mundo todo, como o Rodrigo falou, mas quem ainda não viu, vai ver agora no Clube da Bola. Nós estávamos trabalhando, porque a gente trabalha, sabe? Quem trabalha no futebol, trabalha, não é vagabundo. Trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha. Trabalha para fazer o seu melhor. Trabalha para ter resultado positivo. Nem sempre a gente consegue. Mas a gente trabalha. Quem tá lá no futebol trabalhando em todos os clubes tem dignidade, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe e merece respeito. Não pode a gente estar trabalhando e covardemente o estádio ser invadido, a gente ser agredido fisicamente, moralmente, porque um bando de desocupados se acha no direito de nos agredir, de nos bater, de quebrar o nosso patrimônio. É a gente que tá lá dentro que sabe o que passa. E isso, em 15 anos de futebol que eu presenciei hoje, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida. Eu choro de dor moral. Eu choro de amor pelos atletas. Eu choro pelo carinho que eu tenho por esse esporte, que não é isso que representa. Não somos nós que fazemos isso. Tá aí, a Cíntia é bastante emocionada, o vídeo que rodou bastante. Antes do Fábio Machado, eu sei que o Fábio vai querer também, claro, dar a opinião dele. Essa semana eu marquei uma entrevista, via Skype, pela internet, com o presidente Norton Beaupré. E a primeira pergunta que eu fiz foi justamente sobre a invasão. Presidente, que medidas o Figueirense está tomando? Como é que o senhor recebeu? O senhor estava lá? Conta tudo pra gente. Agora a palavra do presidente do Figueirense, Norton Beaupré.
Primeiramente, falar da ação descabida, desrespeitosa, não só com profissionais que estavam no seu ambiente de trabalho, se dedicando, se preparando para uma viagem que acontecia no dia seguinte, né? E também um desrespeito muito grande com uma instituição como o Figueirense Futebol Clube, que completa 100 anos, né, no próximo ano, e que não era de forma alguma cabível qualquer ação dessa natureza, dessa expressão, dessa barbaridade que foi cometida aqui. Com certeza não cabe em qualquer momento chamar essas pessoas de torcedores. A única coisa que não pode se chamar torcedores, que estaríamos ofendendo também aqueles que são verdadeiros torcedores do clube. Obviamente que nós, quando assumimos o Figueirense no início do mês de março, o fizemos sabendo das dificuldades enormes do ponto de vista administrativo, financeiro e estrutural que o clube vinha e vem vivenciando, né? Então, só cabe a lamentar o ocorrido e dizer, dentro da sua parte seguinte da pergunta, que a direção do Figueirense Futebol Clube, eu diria todos os poderes constituídos do clube, estão, sim, juntos, de maneira implacável, como não poderia deixar de ser, tomando todas as decisões que já começaram no dia do lamentável ocorrido, com o registro de um boletim de ocorrência, onde é amplamente especificado e narrado os fatos acontecidos. O delegado Paulo Hakim, da Delegacia de Polícia Civil, é o coordenador desse inquérito. Ele vem trabalhando incansavelmente, pelo que a gente sabe, diuturnamente neste inquérito. Tudo aquilo que o Figueirense precisava relatar e depor através de funcionários, colaboradores, atletas, comissão técnica, isso já vem sendo feito, uma fase praticamente terminal das oitivas. E agora também as imagens que foram captadas pelas câmeras de monitoramento existentes no estádio Orlando Scarpelli e outras até de terceiros, de prédios vizinhos ao estádio Orlando Scarpelli, já foram disponibilizadas ao delegado. E também, na última terça-feira, nós tínhamos solicitado e fomos atendidos pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo Dr. Fernando Comim, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, e também por dois outros procuradores, Dr. Eduardo e também Dr. Fábio Trajano, que estão, Eduardo Paladino, Dr. Fábio Trajano, que nos acolheram, que ouviram e que, de maneira implacável, também se comprometeram a atuar neste fato, para que ele seja realmente exemplar nos seus encaminhamentos, nas suas decisões, porque, como você falou, o Figueirense Futebol Clube, Santa Catarina, né? O futebol de Santa Catarina foi exposto de maneira desagradável, né? Em nível nacional, em nível internacional, e é interesse, sim, de todos nós, do Figueirense Futebol Clube e das autoridades de segurança e de justiça, tomar todas as providências que esse lamentável fato está a requerer. Obrigado, presidente. Daí a gente também conversou com o doutor Mário Bertoncini, botei até a minha colinha aqui, ele que é advogado e procurador-geral do TJD FUT-SC, Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina. E a pergunta para ele foi a seguinte, doutor Mário, como é que vai funcionar agora o processo, já que o Ministério Público também está entrando em ação? Pode falar, doutor. Olá, conforme noticiado, alguns torcedores promoveram uma invasão no estádio Orlando Scarpelli no último sábado. Estas imagens captadas pelos torcedores, assim como o testemunho dos atletas e funcionários do Figueirense, vão servir de base para que o inquérito policial que já foi instaurado apure os invasores e as ameaças por eles promovidas. De posse dessas informações, o delegado de polícia encerrará o inquérito policial e encaminhará ao promotor de justiça. Havendo convencimento da identificação desses torcedores, será instaurado o processo crime, onde os acusados terão que prestar sua defesa perante o juiz, indicando as circunstâncias do fato.
É bom esclarecer que esse processo não tem jurisdição na Justiça Desportiva. É um processo na Justiça Comum, mais precisamente na Justiça Criminal. Primeiro, através da apuração dos fatos no inquérito policial. Depois, através de um processo crime de iniciativa do Ministério Público Estadual. Obrigado, doutor Bertoncini. Agora sim, direto da Biblioteca Municipal do Bela Vista, Fábio Machado conta tudo pra gente. Eu estava semana passada, no exato momento, especialmente, a gente não teve o Clube da Bola no sábado passado, estava na live do Quinteto SA, quando eu soube da informação, começou a pipocar, fui direto procurar a coluna do Fábio para buscar mais informações sobre o que tinha acontecido no Scarpelli. Fábio Machado, é contigo. Olha, Mancha, eu não vou ser repetitivo aqui, dizer que a gente condena isso, porque o Badá já falou, o Emerson já falou, né, o Rodrigo, o mundo inteiro se manifestou, né, clubes rivais, outros esportes, enfim. Eu não vou ser repetitivo, só vou sublinhar aqui e dizer que pessoas de bem, pessoas corretas, condenam o que aconteceu. Ponto final. Pessoas corretas. E essa parte da torcida do Figueirense, eu vou pontuar em duas situações aqui. Essa parte da torcida do Figueirense, uma parte muito pequena, perdeu a chance, Mancha, de fazer o que a torcida do Figueirense fez no ano passado, quando abraçou o time. Vocês lembram naquele jogo contra o Bragantino, na saída da Elephant? Abraçou o time e mesmo perdendo por 3-0, a torcida fez uma festa que emocionou. Essa imagem, ela circulou o mundo inteiro, porque estava ali 3-0 perdendo, Figueira, recepcionaram os jogadores. Cada gol que tomava, mais aumentava ainda o apoio. O que a gente viu? O Figueirense crescendo, saindo, né, fugindo do rebaixamento para a Série C. Então é isso que a torcida do Figueirense pode fazer. É isso, é essa demonstração que nós, na sociedade, esperamos da torcida do Figueirense, da torcida alvinegra. Não o que essa parte mínima fez. Eu vou repetir, essa parte mínima, porque inclusive várias torcidas organizadas condenaram isso, fizeram notas oficiais condenando isso. Tá? Então, assim, se ano passado a imagem daquela torcida no 3-0 do Bragantino circulou o mundo, dessa vez foi uma imagem negativa. E o que nós queremos, sociedade do bem quer, é a imagem do ano passado. Sobre a apuração, o Rodrigo ali falou que está muito preocupado, e eu confesso que também estou. Isso me cheira a impunidade. Não estou aqui duvidando dos grandes profissionais que estão no comando, o doutor Paulo Hack, né, que foi citado pelo presidente do Figueirense, mas a dificuldade em localizar, a dificuldade em achar, isso é muito complicado, né? E aqui nós tivemos várias situações. O menino lá de Joinville, né, Júlio César Ganser, se não me falha a memória, que morreu. Até hoje ninguém sabe quem foi que mandou matar. Teve o menino aqui, o Graça, de Santo Amaro da Imperatriz. O Avaí estava vindo lá de Curitiba, quer dizer, não estava nem jogando aqui com o time catarinense. Aí teve foi emboscado no ônibus, mataram o rapaz, quer dizer, um pai de família. E os processos foram arquivados por falta de prova. Então eu tenho muito medo que esse processo aí, que eu repito, não estou aqui duvidando da idoneidade dos grandes profissionais que estão à frente desse processo, do Ministério Público que vai trabalhar, da delegacia com o Paulo Hack. Mas eu tenho muito medo, viu, Mancha, que no final a culpa seja de quem? Dos bonecos de papelão que ficam lá torcendo para o Figueirense. Fábio, grande comentário. A gente vai fazer o seguinte, um rápido intervalo e a gente volta com as considerações finais, aquela hora que o Badá tanto pressa, que é a hora do abraço. Não sai daí, hein? É rapidinho.